Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto nas aulas de pesquisa operacional o algoritmo Branch and Bound, aquele algoritmo que resolve os problemas de programação linear inteira, e também aquele que está implementado nos solvers, os resolvedores de otimização que a gente usa para encontrar a solução dos nossos modelos matemáticos. Então, nesta videoaula, nós vamos falar sobre o algoritmo Branch and Bound, especificamente aplicado a problemas de sequenciamento, mas utilizando a estrutura do problema, uma forma diferente de aplicar as ideias do Branch and Bound, que não utiliza o modelo matemático, tá? É diferente. Então vamos relembrar. O Branch and Bound, como eu já disse, é um método de solução ótima, solução exata, para problemas de programação inteira. Ele é conhecido como um método de enumeração implícita, porque ele evita que se verifique ou que se analise todas as possibilidades de solução. Então, é uma aplicação inteligente, né? Ele utiliza representação em árvore, e o nome dele, branch, significa ramificar, por isso, então, lá da árvore, né? Ramificar, subdividir os problemas em subproblemas, né? É uma partição do espaço de soluções, e bound significa limitar, utilizar limitantes, parâmetros, para saber quais nós dessa árvore a gente pode podar, que a gente não precisa ramificar, e então provar a otimalidade. No caso do Branch and Bound, é possível então, como eu já disse, resolver os problemas de programação inteira por meio do modelo matemático, e foi isso que a gente viu lá nas aulas de pesquisa operacional. Lembra, tem um exemplozinho aí, um modelinho aí em azul, para a gente relembrar a cara de um modelo matemático. Então, a partir deste modelo, a gente ia representando os subproblemas e aplicando as ideias do Branch and Bound. Como eu disse também, aqui em sequenciamento a gente vai utilizar a representação do problema e não o modelo matemático. Como é que a gente representa a solução do nosso problema de sequenciamento? Por meio de uma sequência de tarefas, como essa que está aí representada em azul também. J1, J2, J3, J4, J5, no caso de 5 tarefas. Então é isso, é disso que se trata esta videoaula, tá bom? Vamos lá então, relembrando a representação em árvore do algoritmo Branch and Bound, né, a gente tem aqui um problema original no nó raiz, que a gente vai chamar de nível 0, né, então embaixo, né, no nó seguinte é o nível 1, depois o nível 2 e assim sucessivamente até o enésimo nível. No nosso caso aqui de n tarefas, nós vamos ter uma árvore de n, né, de n níveis, tá? N níveis para essa árvore que a gente tem aqui, tá? Então, o problema original, a gente considera que a gente tem um problema a resolver com n tarefas. Quando a gente subdivide, a gente vai para o subproblema, abaixo, para o filho, a gente tem n subproblemas. Então, não é mais como antes, lá em pesquisa operacional, lá nos modelos, que a cada subdivisão a gente tinha 2 filhos. Lembra que a gente pegava uma restrição cujo valor dava um número fracionário e eliminava esse número fracionário dividindo, né, o espaço de soluções em 2 regiões, a esquerda e a direita, por exemplo, ou abaixo e acima, dependendo do eixo que a gente pegava para resolver. Né? Então os filhos eram sempre 2. Aqui não. Aqui os filhos vão ser o número de tarefas. Então, para essa subdivisão inicial, né, do problema original, então no primeiro nível, nível 1, nós vamos ter n subproblemas. Né? Então, se tiver um problema com 5 tarefas, nós vamos ter no primeiro nível 5 subproblemas. E assim sucessivamente, só que conforme vai descendo, vai diminuindo um nível, né? um número de tarefas vai diminuindo uma unidade no número de subproblemas. Né? Então, ali abaixo, no nível 2, tem n-1 subproblemas, né? E assim sucessivamente, até que no enésimo nível a gente tenha n fatorial subproblemas, tá bom? Então, com isso, em cada subproblema do nível L, de um nível L genérico, a gente tem que as L primeiras tarefas estão programadas. Então, as L primeiras tarefas estão programadas, certo? É sempre assim. E o restante da sequência, né, as N-L tarefas, a gente considera que elas estarão em qualquer ordem. A gente vai precisar de uma estimativa para essas tarefas restantes que não estão programadas ainda, certo?
Vamos ver um exemplo que sempre facilita a compreensão. No caso aqui, vamos ter 3 tarefas, certo? Então, teremos aqui um nó raiz, né, do problema original, no nível 0, em que a gente tem aí um conjunto vazio, tá vendo? Está vazio, não tenho nenhuma tarefa programada. Então, quando a gente subdivide esse problema original, criando os seus filhos, lembra lá, ó, se a gente tem 3 tarefas, nós vamos ter 3 filhos, tá? 3 filhos do problema original, do nó raiz. Tá? Em cada um dos filhos, a gente vai fixar ou programar a primeira posição. Então, esse é o nível 1, a gente vai ter uma tarefa programada. Tá vendo? A primeira posição, no primeiro subproblema, a gente tem ali J1 na primeira posição. No subproblema do meio, a gente tem a tarefa J2 na primeira posição. E no outro subproblema, a gente tem a tarefa J3 na primeira posição. Tá vendo? Então, a gente considera que a gente tem uma tarefa programada. É isso que representa aquela história do nível L tarefas programadas. Está vendo aqui que a gente tem o nível 1, nós temos uma tarefa programada em cada um dos subproblemas. Tá bom? Aí a gente vai subdividir esses subproblemas também. A gente vai passando para o nível inferior, né? Tá vendo? Então aqui é o nível 2. Né? A gente vai ter o quê? 2 tarefas programadas. Então esse filho, ele herda a primeira tarefa programada do pai, que é J1, e a gente acrescenta mais uma tarefa, programa mais uma tarefa ali na subsequência. Então fica J1, J2, nesse subproblema, e no outro filho, J1, que herdou lá do pai, e mais uma tarefa programada na outra opção, né, que é J3. Tá vendo? Não tem mais opções. Esses são os 2 filhos possíveis para esse nó. Né? Então fica a subsequência programada já. Então essas tarefas que aparecem aí são as tarefas que já estão programadas. Quando a gente já tem uma subsequência programada, a gente pode ir calculando ali um makes para um parcial, por exemplo. Né? A gente já tem uma certeza dos tempos, dos instantes de término aí, das tarefas nas máquinas, porque essas tarefas já estão programadas. O restante da sequência não está programado. É claro que aqui o restante da sequência só tem uma tarefa, mas quando a gente tem um problema grande com muitas tarefas, a gente tem o restante da sequência com muitas tarefas, a gente tem várias possibilidades ainda de programação, tá bom? Vamos subdividir o próximo nó ali para ver como é que fica. Então, da mesma forma, os filhos vão herdar a tarefa programada, que é J2, e aí a gente acrescenta mais uma tarefa. A gente programa uma tarefa a mais a cada nível. Tá vendo? Então, no nível 2, a gente tem sempre subproblemas com 2 tarefas programadas. Tá? Então, aqui herdou J2, fica J2, J1. E o outro filho também herda J2, fica J2, J3. As 2 subsequências possíveis aqui. E a mesma coisa para o outro subproblema. J3 vai herdar, fica J3, J1, J3, J2. Certo? Vamos passar para o próximo nível agora, nível 3. Então, no nível 3, nós temos 3 tarefas programadas. Né? Então, repetindo aí o que eu já tinha dito. No nível L tarefas programadas. Então, nesse filho aqui, a gente só tem uma possibilidade de acrescentar tarefas, né, na subsequência do pai. O pai é J1, J2. O que mais a gente pode acrescentar aqui se a gente só tem 3 tarefas? A gente só pode acrescentar J1, J2, já tá programado, acrescenta a última J3. Tá vendo? Temos aí 3 tarefas programadas no nível 3. Então, esse último nível tem aí só um filho. Né? Cada pai só vai ter um filho nessa geração aí. Tá vendo? Então, aqui também, ó, J1, J3, o filho vai ser J1, 3, 2. Né? E assim sucessivamente, né? Sempre acrescentando somente mais uma tarefa aí, né? Em cada subsequência já programada. Certo? Então, com isso, a gente tem aí uma árvore com N níveis. Né? Essa árvore aí está completa. Ó. Para um problema pequeno, com 3 tarefas, olha o tamanho da árvore que fica, olha a quantidade, né, de subproblemas, aí, de possibilidades que a gente tem. Por isso que entra em ação a inteligência do Branch and Bound, de ir podando alguns nós para não precisar ficar verificando todos os subproblemas possíveis. Tá bom? Como a gente falou, então, esse é um problema, né, um método de enumeração. O Branch and Bound é a enumeração implícita, mas aqui neste exemplo a gente fez a enumeração completa das n fatorial sequências possíveis.
Lembra que para um problema com n tarefas, nós temos n fatorial sequências possíveis. Né? Então, 3 tarefas, nós temos n fatorial, 3 vezes 2, 6. 6 sequências possíveis, que a gente pode ver lá em vermelho, no último nível, o nível n, o nível com as sequências completas. Né? Então, tem 6 sequências completas possíveis, representadas lá. Mas se a gente considerar sequências parciais, os subproblemas todos, a gente tem uma quantidade muito maior de subproblemas aí que a gente avalia, né? Porque quando a gente poda um nó, a gente poda tudo a partir dele, né? Os subproblemas até o último nível. Certo? O que é que a gente usa para podar? A gente usa os limitantes inferiores, como a gente já tinha visto lá nas aulas de pesquisa operacional, aqui também vai ter. A gente usa os lower bounds para podar os nós. Tá bom? Muito bem. Na literatura, os primeiros algoritmos branch and bound para sequenciamento surgiram também com o problema de Flowshop. Olha que interessante. Não surgiu com um problema mais simples de máquina única, embora hoje em dia já exista. Né, já existem várias publicações abordando branch and bound com diversos ambientes, diversos problemas de sequenciamento, mas o primeiro deles surgiu para o Flowshop permutacional com Makespan no ano de 1965. E, curiosamente, nesse mesmo ano surgiram 2 trabalhos, simultaneamente. Olha que interessante. No mesmo ano, né, abordando o mesmo problema por meio da mesma técnica de solução. Claro que cada um deles aplica diferente, né, com medidas, com limitantes, por exemplo, diferentes, né, o algoritmo branch and bound, mas ambos propuseram, né, um algoritmo branch and bound aí para o mesmo problema de Flowshop com Makespan. Eu achei curiosíssimo isso aí. Recentemente, em 2020, no ano passado, né, nós encontramos essa revisão, é uma revisão bem extensa, uma comprehensive review, né, de algoritmos branch and bound especificamente para Flowshop. Olha que interessante, né? Então existem vários problemas que foram revisados aí, existem, né, diversas variações, né, desse problema, desse algoritmo, e essa é uma pesquisa que continua sendo feita até hoje, ela não está finalizada, né, não está esgotada, né, ela está em aberto ainda, né, para os diferentes problemas, porque mesmo para os Flowshops temos diferentes problemas, né, com características, restrições, medidas de desempenho, então continuam surgindo novos métodos mesmo para variações dos Flowshops, né? Então achei curioso essa revisão. Vamos ver aqui na disciplina o algoritmo Branch and Bound de Ignal e Schrade, que é um dos 2 daquele de 1965, que é o clássico, que é visto até hoje e tem nos livros de sequenciamento, então por isso a gente vai ver aqui, tá bom? Precisamos de algumas definições. Então, por exemplo, o sigma, aqui a gente vai chamar de sigma a subsequência de tarefas programadas. Lembra, na árvore? Em cada nó, em cada subproblema, aquelas primeiras tarefas que já estão programadas é essa sequência que a gente chama de sigma. Tá? E sigma' é a subsequência de tarefas não programadas, ou seja, as seguintes, as tarefas que vêm depois aí, né? Em qualquer ordem, a gente ainda não definiu a ordem fixa delas na sequência, então são tarefas restantes aí que não estão programadas ainda, sigma'. Então quer dizer, somando esses 2 conjuntos, a gente tem as n tarefas, tá? Que uma tarefa ou é programada ou não, né? Está num conjunto ou no outro. Muito bem. E Q, né? QK, a gente vai chamar a carga da máquina K. Então, a carga da máquina K é QK, tá? Com a subsequência programada. Se a gente já programou uma sequência parcial, então a gente já sabe em que instante do tempo termina a execução daquelas tarefas programadas na máquina K. Numa máquina genérica K, podendo ser qualquer uma das máquinas aí, tá bom? Então, no desenho fica mais ou menos assim, ó, né? Um exemplo com 3 máquinas. Essas tarefas achuradas são as tarefas já programadas. Está vendo ali o conjunto sigma? Então, Q1 é o instante de término ou a carga aí da máquina 1 com as tarefas programadas. Está vendo? Q2 na máquina 2, Q3 na máquina 3 e ali na frente, separado, tá vendo? Um conjunto de tarefas restantes aí, sigma',
né, de tarefas ainda não programadas nestas máquinas, tá bom? É uma representação só aqui. Muito bem, como é que a gente calcula, nesse caso aqui, dessa forma do branch and bound que a gente está vendo aqui, o limitante inferior para o makespan? De novo, vamos pegar um exemplo para 3 máquinas, tá? Então, o que é que a gente precisa? Calcular limitantes parciais. A gente calcula primeiro bezinhos e depois a gente chega no nosso lower bound que a gente quer, no limitante inferior. Então, vamos pegar de novo essa representação aqui e vamos calcular bezinho. O que é o bezinho? Então, o B1 é o limitante inferior para a máquina 1. Nós vamos ter o número de bezinhos que nós vamos ter é o mesmo número de máquinas. Para cada máquina vamos calcular um bezinho aí, tá bom? Então, B1 para a máquina 1. O que é o B1? É a carga da máquina 1, tá vendo o Q1 ali, primeiro termo, né? A carga da máquina 1 com a subsequência programada, mais a soma dos tempos de processamento das tarefas nessa máquina 1 não programadas. Tá vendo o somatório das tarefas JJ do conjunto sigma linha, né? Então a gente soma a carga, considerando já os tempos ociosos e tudo mais. Depois a gente soma só os tempos de processamento das tarefas ainda não programadas, porque esse tempo ele vai ser incluído depois, né, em algum momento. Então, no cálculo do lower bound, a gente já soma esses tempos. E depois, no terceiro termo, a gente soma os tempos de processamento das tarefas nas máquinas 2 e 3, nas máquinas seguintes, né, que a gente está calculando para a máquina 1, B1. Então, a gente vai somar o tempo de processamento na máquina 2 e na máquina 3, mas qual ou quais? A gente não vai somar todos, a gente soma somente os menores. A gente considera os menores tempos, né? É a situação otimista. O lower bound ele é calculado sempre em cima disso, é o menor valor, né? Então, é a situação otimista. É como se a gente conseguisse, na melhor situação, né? Porque é isso que a gente está procurando, o menor makespan, né? Se a gente conseguisse, na melhor situação, colocar as menores tarefas, a menor tarefa da máquina 2, que é essa em laranja aí, que está representada no gráfico, e a menor tarefa da máquina 3 lá no final, nas últimas posições, tá vendo? Então é a estimativa otimista, é assim que a gente calcula o limitante B1, né, para a máquina 1, tá certo? E o mesmo raciocínio é aplicado para o B2, para a máquina 2. Então a gente soma a carga da máquina 2, repara que a carga da 2 ela considera o tempo ocioso da máquina 2, né? Então carga é isso, carga é o instante final de término de uma sequência programada ou uma subsequência programada, incluindo tempos de processamento e tempos ociosos, né? Então isso é a carga, é o instante final. Então a gente soma Q2 mais os tempos de processamento das tarefas na máquina 2, as tarefas não programadas. Tá vendo? O somatório de JJ do conjunto sigma linha, né? Somente dos tempos da máquina 2. E depois, no terceiro termo, a gente soma o menor tempo da tarefa na máquina 3, que é a seguinte, né? Então, isso mostra que o Ignal e Schrade, esses autores, eles pensaram assim, puxa, essas tarefas no final, né? No final da programação, as últimas ali, elas influenciam muito, né, o makespan. Né? Então, se a gente conseguir colocar os menores tempos ali, que é essa estimativa do lower bound, né, seria o caso do menor makespan possível. Né? E as outras tarefas ali do meio da programação, elas influenciam menos. Né? É mais difícil elaborar uma expressão matemática, né, para somar esses tempos ali do meio, mas já as tarefas da pontinha, né, é só somar então o menor tempo, né? Porque o melhor makespan nunca vai ser menor do que o melhor tempo, né? O menor tempo aí das últimas tarefas. Então esse é o limitante inferior, né? Assim que a gente limita o makespan por baixo. O makespan sempre vai ser, né? O makespan ótimo vai ser sempre maior ou igual a esse valor aí do lower bound. Tá vendo? Mas a gente calcula esse Bzinho para cada máquina, então vamos calcular para a máquina 3 também. Como que é o cálculo para a máquina 3? É mais fácil, é a última máquina. Então é a carga das tarefas programadas na máquina 3, ó, Q3, mais os tempos de processamento das tarefas não programadas ainda na máquina 3. Tá vendo? Tá vendo que nos outros Bzinhos a gente somava uma estimativa do menor tempo nas máquinas seguintes. Como a B3 a máquina 3 é a última,
Então, B3 não precisa somar nada seguinte, já acabou ali. Tá bom? Então, tendo essas três estimativas, já esses três lower bounds parciais, né, esses Bzinhos, a gente pega o maior deles, né, porque quanto maior, melhor é o nosso lower bound, tá? Então, a gente pega o maior dentre esses três e aí a gente tem aí o nosso lower bound do subproblema, tá bom? É assim que a gente calcula. Essas expressões elas podem ser generalizadas, né? Aqui a gente fez para o caso de ter três máquinas, B1, B2, B3, mas a gente pode generalizar para o caso de m máquinas, um número m genérico. Então, como é que ficaria? Lower bound seria o maior valor dentre os bzinhos calculados para cada uma das m máquinas. Ó, k igual a 1, igual a 2, igual a 3 até m. E dentro das chaves ali, a generalização, né? A carga da máquina K, os tempos de processamento das tarefas não programadas na máquina K, né? E o menor valor, né? menor soma dos tempos de processamento das tarefas L, né? Das máquinas L indo de K mais 1 até M, tá vendo? Da próxima máquina, né? Se a gente está calculando o lower bound para a máquina K, aí a gente faz o menor aí no terceiro termo, né? O menor valor dentre as máquinas K mais 1 até M, né? Que são as próximas máquinas, tá bom? É assim a generalização. Isso é só curiosidade. Muito bem. A gente tem aqui também uma propriedade de dominância. O que é que significa? Significa assim, ó, que se a gente tiver duas subsequências, imagina lá na nossa árvore, uma árvore muito grande, cheia de subsequências. E a gente tem duas subsequências, que a gente chama aí de sigma 1 e sigma 2, duas subsequências, que contenham as mesmas tarefas, mas em ordens diferentes. Subsequências, sigma, são subsequências que a gente considera de tarefas programadas, tá? As subsequências programadas podem ser melhores ou piores umas do que as outras, né? Então, imagina que a gente está comparando duas subsequências sigma, tá? Se a carga da máquina 2 numa subsequência 1 é menor do que a carga, menor ou igual, do que a carga da máquina 2 na outra subsequência, né? E na máquina 3 acontece a mesma coisa, né? A carga da máquina 3 para a subsequência 1 é menor ou igual à carga da máquina 3 para a subsequência 2, né? Então, a comparação das cargas das máquinas aí, tá vendo? Significa, então, que a subsequência 1 é melhor do que a subsequência 2. A gente diz que sigma 1 domina sigma 2. Né? Então, sigma 2 não precisa ser considerada na busca lá na árvore. Né? Ou seja, não precisa mais subdividir, ramificar a subsequência 2. Né? Então, é uma forma de também eliminar, né, de podar os nós aí da árvore. Repara lá na observação embaixo que essa propriedade ela só pode ser aplicada, né, a subproblemas do mesmo nível, porque no mesmo nível, né, os subproblemas têm o mesmo número de tarefas, é claro que em ordens diferentes, né, só que não podem ser subproblemas que são filhos do mesmo pai. Né, por quê? Precisa conter as mesmas tarefas. E os filhos de um pai não contêm as mesmas tarefas. Lembra que quando a gente cria um filho, subdivide um subproblema para criar os filhos, a gente acrescenta uma tarefa no final. A gente pega a subsequência do pai e acrescenta uma tarefa num filho e outra tarefa no outro filho. Então, os filhos do mesmo pai, né, esses filhos, essas subsequências, elas têm tarefas diferentes. Né? E essa propriedade de dominância ela é uma comparação com subsequências que têm as mesmas tarefas em ordens diferentes. Tá bom? Muito bem. Chegando ao algoritmo Branch and Bound de Ignau-Schrade, né, que fornece a solução ótima, é um método de solução exata, para o problema do flowshop permutacional genérico com M máquinas e minimização do Makespan, como que ele funciona? A gente pega o problema original e gera N filhos. Lembra que no nível 1 a gente tinha N, né? N é o número de tarefas. Se tem 5 tarefas, 5 filhos. 10 tarefas, 10 filhos, imagina. No nível 1 tem N subproblemas e calcula os lower bounds. Aí a gente pega o filho ou o subproblema com um menor lower bound. Então a gente vai percorrendo a árvore sempre pelo menor lower bound. Né? Então,
se chegar no nível n nessa corrida aí pela árvore, significa que a gente já atingiu a solução ótima, né? E o lower bound nos dá o makespan ótimo. Senão a gente vai sempre voltando um nível acima, né? E pegando aquele subproblema que tem o menor lower bound de todos, né? E sucessivamente vai aplicando, né, essa ideia aí. No terceiro passo ele fala da aplicação da propriedade de dominância, né? Então sempre que a gente tiver num mesmo nível, né, subproblemas no mesmo nível, então naturalmente vai ter o mesmo número de tarefas, né, e tarefas em ordens diferentes. Aí a gente pode tentar verificar se dá para eliminar algum ramo dessa árvore também pela propriedade de dominância, tá bom? Muito bem, vamos ver um exemplo aqui numérico que sempre fica mais fácil. Né? Um problema com 4 tarefas e 3 máquinas, né? Um Flowshop com makespan. Então, como que a gente faz? Então, a gente já sabe aqui, problema original, vamos subdividir em filhos, temos 4 tarefas, vamos ter o quê? 4 filhos. Então, vamos ver isso na árvore, tá vendo? Olha lá. Problema original P0, subdividimos em 4 filhos. Repara que a gente não está usando o modelo matemático, né? A gente está usando aqui a estrutura do problema, uma sequência de tarefas. Né? Então, essa é a diferença desse branching bounds aplicado a sequenciamento do que a gente viu lá em pesquisa operacional. Tá bom? Então, repara que em cada subproblema, no nível 1, né, esse é o nível 1, a gente tem uma tarefa programada. Né? A primeira tarefa da subsequência aí, nessa subsequência programada. Certo? Aí a gente então pode agora calcular os lower bounds, né, com essas subsequências. Então lembra, a subsequência só tem uma tarefa, é uma subsequência. Então a gente tem os Q1, Q2, Q3, né, a carga, né, em cada uma das 3 máquinas. Né? Então se a gente só tem uma tarefa, por exemplo, J1, a gente tem J1 passando na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3, tem lá os tempos de processamento, a gente consegue calcular a carga, né, da máquina 1, da máquina 2, da máquina 3. Então aí os Qzinho. Com esses Qzinho a gente consegue calcular os Bzinho, né, os lower bounds parciais, os Bzinho, de cada máquina. Então B1, B2, B3 já estão calculados aí. E lembra que a gente sempre pegava o maior valor desses três para o nosso lower bound final, né, o LB. Né, 37 é o caso aí do subproblema com o J1. Repara lá no J2, ó. Porque a gente fica imaginando que parece que sempre o B3 vai dar o maior valor, né? Mas repara que no J2 não deu. No J2, o B1 deu o maior valor, o B2, 39 e o B3, 42. Então, o lower bound deu 45. Tá vendo? Isso é porque no B1 tem a estimativa, né? A gente soma ali o menor valor, né, das tarefas nas máquinas seguintes, né? Então, nem sempre vai dar B3 o maior valor, claro. Né? Muito bem, a gente já tem aqui os lower bounds, a gente leva aqui esses lower bounds lá para a nossa árvore. Tá vendo? Cada um dos subproblemas tem o seu lower bound. A gente escolhe o subproblema com o menor lower bound para ramificar. O menor é o P1, com lower bound 37. Então vamos ramificar. Lembra? Então o nível seguinte, né, o nível 2, né, vai ter aqui 2 tarefas programadas em cada subproblema, né? Então, se no nível de cima a gente tinha 4 tarefas, né, n igual a 4, então nesse nível, no próximo nível, a gente vai ter 3 tarefas, n menos 1, né? Então, herda o J1, né, a tarefa J1 da primeira posição, herda desse pai, e no P5 a gente acrescenta J2, no P6 a gente acrescenta J3, e no P7 a gente acrescenta a tarefa J4. Tá vendo? Os filhos de P1. São 3 filhos. De novo, para essas subsequências, a gente vai calcular os lower bounds. Então, subsequência J1, J2, J1, J3 e J1, J4. Temos as cargas das máquinas, Q1, Q2, Q3. Temos os Bzinhos, B1, B2, B3. E a gente pega o maior valor dos Bzinhos aí em cada subsequência para formar o nosso lower bound. Levamos o lower bound para a árvore. Tá vendo? Cada um dos subproblemas tem o seu lower bound. Escolhemos o subproblema com o menor lower bound. Repara que é o menor em qualquer nível da árvore, não é só no último. Tá? Então a gente observa lá todos os subproblemas ativos, aquela ideia de subproblemas ativos, né, que não foram, subproblemas ativos são aqueles que não foram eliminados nem ramificados, né? Então são os últimos aí.
as folhas, por enquanto, da árvore, né? Então a gente olha em todos, e o menor deles é o P6, que tem o lower bound 39. Então é ele que a gente vai ramificar. No próximo nível, nível 3, a gente tem 3 tarefas programadas. Né? Herdando de P6, que é J1, J3, a gente acrescenta lá J1, J3, J2, depois J1, J3, J4. São 2 filhos. De novo, calculamos os lower bounds. Temos duas subsequências com 3 tarefas. Temos as cargas das máquinas, os bezinhos, os lower bounds, levamos os lower bounds lá para a árvore, 45 e 39. Então repara aqui, da árvore toda, dos subproblemas ativos, qual é aquele subproblema que tem o menor lower bound? É o P9. Então é ele que a gente vai ramificar, né? Então repara que agora só tem uma única possibilidade de inserção de tarefa, né? Só tem uma tarefa para programar. Né? No nível de cima tinha 3, nesse nível tem 4. É o enésimo nível, é o quarto, o nível 4. Né? N igual a 4, 4 tarefas, quarto nível. Chegamos no último nível da árvore então. Por isso só tem um filho aí, esse pai. Né? Então essa sequência J1, J3, J4, J2. A gente de novo calcula o lower bound. Né? Lower bound aqui é 39, levamos lá para a árvore. E como a gente chegou no último nível, então a gente chegou na solução ótima. Né? Isso a gente pode afirmar. Quando a gente percorre a árvore e chega no último nível da árvore, a gente tem a solução ótima aqui. Então essa é a sequência ótima. E o Mixpan ótimo, o Cmax asterisco, é 39. É o valor do lower bound desse subproblema. Tá vendo? Chegamos aí na solução ótima. Então repara que se a gente fosse enumerar todos os subproblemas, né, a árvore completa teria 64 subproblemas aqui para esse problema com 4 tarefas. Mas aqui a gente fez a árvore do Branching Bound só com 10 subproblemas, né? Com 10 subproblemas, ó, tem um errinho aí, né? Que é a partir do 1, a partir, né? Então, de 1 a 10. Então, são 10 subproblemas, né? Olha que diferença, né, de número de subproblemas sondados, avaliados, né, que a gente tem da enumeração total. Né? Então, por isso que a gente diz que o Branching Bound é um método de enumeração implícita, né? Como a gente já vinha falando. Certo? Repare então que a ideia desse é muito mais simples do que a resolução à mão do Branching Bound para modelos, né? Para os modelos, como a gente viu lá nas aulas de pesquisa operacional. Certo? Assim a gente finaliza. Estas são as referências. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.